Olá, pessoal da oitavo ano, tudo bem? Esse vídeo eu coloquei aqui na atividade complementar porque quem conseguiu acompanhar a aula do Zoom da semana passada não precisa assistir esse vídeo, mas teve muita gente que não participou da aula. Além disso, a aula não foi exatamente como eu tinha planejado, porque a gente teve uma limitação técnica do Zoom, era para ser uma aula extremamente trocada, no sentido que eu perguntava e eu via a resposta de vocês, e aconteceu que quando eu voltava para o Zoom, tinha um atraso ali na comunicação, e aí a aula acabou ficando um pouco tumultuada. Então, por esse motivo, eu resolvi gravar a aula toda, tudo bem? Então, para quem quiser ver, anotar com calma, rever o conteúdo, é bom. Para quem não viu, acho que é fundamental, ok? Como eu falei para todo mundo, a gente vai falar agora de detalhes do sistema digestório, né? Como eu falei para todo mundo quando estava no Zoom. Só que esse é um conteúdo extremamente complexo, cheio de detalhes. E, na verdade, mesmo quando a gente está no ensino presencial, eu uso esse conteúdo para desenvolver habilidades, ou seja, muitas das coisas que vocês vão entender, como, ai meu Deus, é muita informação, não vou conseguir guardar. De qualquer forma, se a gente fosse fazer uma avaliação mais tradicional, eu colocaria as informações na avaliação. Por quê? Porque nesse momento eu não quero que vocês armazenem informação. A habilidade que eu quero que vocês desenvolvam não é a quantidade de informações que vocês conseguem armazenar e memorizar, e sim leitura de gráfico, o pensar, corpo humano, como que funcionam os processos fisiológicos, ok? Então vamos começar. Bom, como sempre, quando eu começo um sistema novo, eu falo de funções, quais são os órgãos, os tipos celulares, quando conveniente. Aqui eu vou falar apenas de um tipo celular, é lógico que existem vários, mas é muito aprofundado para o oitavo ano. Como que funciona, ou seja, qual é a fisiologia, qual é o panorama geral desse sistema, quais são as doenças relacionadas e as curiosidades. As doenças relacionadas, elas ficaram por conta do sumiço da coxinha. Claro que existem várias outras, né? Mas a gente não precisa entrar em detalhes de todas as doenças possíveis e imagináveis. E as curiosidades também, ok? Durante essa apresentação, tem umas perguntas em vermelho que na aula do Zoom, eu fazia para os alunos. E foi aí, nessa tentativa de voltar para o Zoom e perguntar para os alunos a resposta, que a gente acabou atrasando por uma limitação técnica. Mas aqui eu vou perguntar e eu mesma vou responder. E por que eu tô falando isso agora? Porque várias perguntas têm a ver com o sumiço da coxinha, tudo bem? Bom, então as funções do sistema digestório: realizar a digestão, que é a quebra dos alimentos, mas não basta só quebrar os alimentos, a gente precisa fazer com que esses alimentos deixem de ser macromoléculas até virar micromoléculas, tudo bem? Quem são as macromoléculas? Aqueles grandes nutrientes que a gente aprendeu nas outras aulas. Lipídio, que é gordura, pode escrever lipideo com E ou com I, tá? Carboidrato, que são arroz, né, amido, basicamente, que está contido no arroz, na batata, no milho, na farinha de trigo, e as proteínas que compõem a carne, ovos, leites e derivados de leite, ok? E também tem algumas proteínas de origem vegetal. Agora, todos esses nutrientes que eu estou dizendo são moléculas muito grandes, elas não conseguem entrar na célula. Então, a função do sistema digestório é justamente fazer com que esses nutrientes sejam picados até chegar a uma molécula menor, tudo bem? E aí, quem são essas moléculas menores? A gente aprendeu também na aula passada, e daqui a pouco vem uma pergunta para a gente falar sobre isso. E no final das contas, o que acontece com essas micromoléculas? Elas sim são absorvidas, tudo bem? São elas que vão ser a menor parte do nutriente para que o nutriente consiga ser absorvido. Então, no caso dos carboidratos, o menor nutriente é o monossacarídeo, o mais conhecido de todos é a glicose. Os aminoácidos são a menor parte da proteína. E o ácido graxo e glicerol são a menor parte da gordura, do lipídio. Agora, vitaminas e sais minerais, eles já são micromoléculas, eles não precisam exatamente da quebra, da digestão, tá? A gente já ingere na menor parte possível, ok? E aí a pergunta que eu fiz na aula foi: por que nós absorvemos aminoácidos e não proteínas? E qual é a resposta? Porque o aminoácido é a micromolécula. A proteína é a macromolécula. Eu não consigo absorver macromolécula, eu consigo absorver micromolécula. E a outra pergunta que eu fiz era pedir para alguém criar uma pergunta para outro nutriente.
Eu poderia perguntar, por exemplo, por que eu absorvo glicose e não amido? Por quê? Porque a glicose é a menor parte, o amido é a menor molécula e o amido é a maior molécula, é a macromolécula, né? De novo, eu absorvo micromolécula e não macromolécula. Eu poderia perguntar por que eu absorvo ácido graxo e glicerol ao invés de lipídio, e assim vai, tudo bem? Bom, aí eu também falei que a gente tem dois tipos de digestão: a digestão física ou mecânica e a digestão química. A digestão física ela é feita pela mastigação. A gente sabe que quando a gente coloca o alimento na boca, o nosso dente começa a triturar o alimento. A gente já começa na boca a fazer com que esse alimento seja quebrado fisicamente, tá? Mas existem também movimentos do sistema digestório, que a gente vai falar mais pra frente, que também acabam apertando o alimento, né? E aí isso, de certa forma, faz parte da digestão física também. Agora, a digestão química é a ação das enzimas. Por quê? Porque quando acontece a digestão física, a molécula quebra, mas ela ainda não vira micromolécula. Para ela virar uma micromolécula, de fato, eu preciso das enzimas digestivas que vão quebrando as moléculas, as macromoléculas, até virarem micromoléculas, ok? Bom, a digestão mecânica, como eu tinha falado, então, ela acontece pela quebra mecânica dos alimentos, né? A mastigação, que conta com a boca, com o músculo da boca, com os dentes e com a língua, para fazer essa mistura, e os movimentos peristálticos. Bom, os movimentos peristálticos, eles são movimentos involuntários realizados pelos órgãos do tubo digestório, tá? Ou seja, a gente não consegue conscientemente mover o nosso estômago, o intestino e assim vai. E qual é a função do movimento peristáltico? É ele que vai fazer o bolo alimentar caminhar ao longo do tubo digestório para que a digestão ocorra no local adequado, tá? Tá tampando aqui, mas é o que está escrito aqui embaixo. Ou seja, depois do esôfago, por exemplo, a comida tem que ir para o estômago, depois do estômago tem que ir para o intestino delgado e grosso, assim, até ser eliminada. Então, essa é a ordem certa, e quem garante que isso aconteça, né, um dos elementos que garante que isso aconteça é um movimento involuntário feito pelos pelos órgãos do sistema digestório, e esse movimento se chama um movimento peristáltico, tá? E aí aqui eu tinha feito uma pergunta em sala de aula no Zoom, relaciona o tecido que forma o órgão do aparelho digestório com os movimentos peristálticos, tudo bem? O tipo de tecido é muscular, por quê? Porque é um tecido de movimento, e só um detalhe, é músculo liso, tudo bem, que é um tipo de músculo que realiza movimento involuntário, ok? Agora, pessoal, vem um slide de extrema importância, que é o seguinte. Aqui, nesse local, a gente tem o que está enquadrado em vermelho aqui, boca e língua, faringe, esôfago, estômago, intestino grosso, intestino delgado. Vocês têm essa apresentação reta e ali no final, ânus, é onde o caminho onde o alimento passa por ele, ou seja, em algum momento o alimento passa pela boca, pela língua, pela faringe, esôfago e assim vai. Agora, o que está enquadrado em azul, glândula salivar, fígado, vesícula biliar e pâncreas, olha a definição aqui, são glândulas anexas. Elas participam da digestão, mas os alimentos não passam por ela, ou seja, nunca o alimento está dentro da glândula salivar. A glândula salivar joga saliva na boca. A gente já vai ver que a saliva tem funções importantes, inclusive de digestão mesmo, propriamente dita, digestão química. Só que o alimento nunca está dentro dela, e sim ela lança a saliva dentro da boca. O fígado e a vesícula biliar, o fígado produz a bile, a vesícula biliar armazena, e isso vai lá para o intestino delgado. A bile ajuda na digestão de gordura, mas o alimento nunca está dentro do fígado e da vesícula biliar. E o pâncreas também, a gente vai ver a importância do pâncreas, ele joga ali no intestino delgado um suco pancreático, que além de ajudar o pH, que eu vou falar daqui a pouco, ajudar o pH ideal do intestino delgado, ele também joga enzima digestiva, tudo bem? Então, essas estruturas se chamam glândulas anexas. O que significa isso? O alimento não passa por dentro delas, mas elas participam da digestão jogando sucos digestivos ou elementos dentro do sistema digestório. A boca, e a boca principalmente, a cavidade bucal e a faringe, elas também fazem parte do sistema respiratório, né? Eu até perguntei por que é importante a gente respirar pela boca além de respirar pelo nariz, né? Sendo que a boca a gente associa muito mais ao sistema digestório.
é por conta principalmente das doenças, né? Se você tá com o nariz entupido, o ar não passa por lá, né? Então, ele vai passar pela boca, ok? Bom, e aí, pessoal, a ordem certa, ou seja, qual é o caminho exatamente percorrido pelo alimento, é esse: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. E quem garante que essa ordem seja cumprida são os movimentos peristálticos, e além disso, existem anéis musculares em determinados pontos do sistema digestório. Esses anéis musculares se chamam esfíncteres, que não permite que o alimento retorne para o lugar da onde ele veio. Por exemplo, entre o estômago e o intestino delgado tem um esfíncter. Então, uma vez que a comida saiu do estômago e foi para o intestino delgado, tem ali um esfíncter que não permite que a comida retorne. É claro que em algumas condições patológicas, eventualmente, por exemplo, num vômito, a bile, que é jogada logo ali no começo do intestino delgado, ou seja, muito perto do estômago, pode retornar um pouco, mas isso numa condição patológica e não numa condição fisiológica, ok? Bom, e aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a explorar cada parte do sistema digestório, falando com mais detalhe de cada uma. Então, a boca, a gente sabe que os dentes... Dente é um tecido muito parecido com o osso, não chega a ser um osso, mas é um tecido muito parecido com o osso, ou seja, extremamente rígido, faz a digestão mecânica na mastigação. A língua, além de sentir o gosto, né, além da gente sentir o gosto pela língua, doce, salgado, azedo e amargo, a gente também usa a língua para deglutir, ou seja, para empurrar o alimento para a próxima estrutura, que no caso é a faringe, né? E a saliva, que é jogada na boca pelas glândulas salivares, ela tem duas funções muito importantes, que é de umidificar o alimento, ou seja, para que ele flua pelo esôfago de maneira confortável. Até na hora da aula eu falei, quem nunca engoliu uma coisa extremamente seca e sentiu um super desconforto, né? Então, o alimento úmido é importante para descer de maneira fluida pelo esôfago. E a saliva tem um detalhe muito importante, ela já joga uma enzima lá na boca, enzima que digere amido, ok? Então, por exemplo, se você fica muito tempo com um pão mastigando, a saliva nesse pão já vai começar a quebrar o amido, né, que é uma macromolécula, em moléculas menores, ok? E se eu perguntei, a digestão começa pela boca, justifique sua resposta. É muito automaticamente, só não falarem, sim, porque a gente mastiga. Mas essa resposta, por exemplo, seria uma resposta incompleta. A gente mastiga, é fato, faz digestão física ou mecânica, mas também já começa com uma digestão enzimática, né? Então, a digestão começa pela boca pelos dois motivos. Porque a boca faz os dois tipos de digestão, física, né, e enzimática, ok? Bom, aí a gente falou também sobre o pH. O pH, que é o potencial hidrogênio iônico, eu falei que eu ia dizer o nome, mas eu não vou ficar explorando muito isso, que isso é um conteúdo de química, enfim, que vocês ainda não tiveram, não vem ao caso aqui no 8º ano, mas é basicamente medir a acidez do suco digestivo, a acidez de qualquer solução, na verdade, aqui a gente está falando do suco digestivo. E aí, existe uma escala. As soluções neutras aqui, ó, ela tem o pH 7. Quanto maior o pH, menos ácido é o suco, ou a solução qualquer. E a gente chama isso de básico, na verdade, tá? E quanto menor o pH, mais ácido. Aqui a gente tem que tomar cuidado para não se confundir. Maior acidez, quanto maior a acidez, menor o pH. Quanto menor a acidez, ou seja, quando tá mais básico, maior o pH, tá? Bom, e a boca, ela tem um pH 7, ou seja, a boca aqui tem um pH neutro, ok? E aí, esse é o pH ótimo para as enzimas da boca. Todas as enzimas agem numa temperatura ótima e num pH ótimo. A temperatura de todas as enzimas que agem no nosso corpo, não só as digestivas, ou seja, todas as enzimas que agem no nosso corpo é 36,6, 37, que é a temperatura do nosso corpo. Já o pH depende do local onde ela está, onde ela age. No caso da boca, a enzima age melhor no pH 7. A evolução não ia selecionar uma enzima na boca que age num pH, por exemplo, muito ácido, se o pH da boca é neutro, né? Então, evolutivamente falando, faz sentido as enzimas sempre agirem da melhor forma no pH da estrutura em que ela se encontra, ok? No caso da boca, o pH é 7. A amilase salivar,
Qual nutriente a amilase salivar digere? Se né? É amido, ase, enzima. É o amido, ok? E eu dou o exemplo do pão, assim. Se você pega um pão bem pequenininho e fica muito tempo com ele na boca, eventualmente, se der certo, a pessoa sente um gosto doce. Por quê? Porque o amido não é doce, mas a glicose é. Então, como a enzima vai digerindo até virar pequenos pedaços de glicose, a pessoa pode sentir um gosto doce na boca, tá? E aqui tem um experimento clássico que se faz, e na verdade isso é muito clássico em exercícios de sistema digestório, quando você vai fazer uma avaliação, que é colocar um tubo de ensaio com enzimas, mexendo com o pH e assim vai. Então aqui eu tenho, por exemplo, amido mais água a 37 graus. 37 graus porque é a temperatura do nosso corpo. Aqui é amido mais saliva, também a 37 graus num pH neutro. Por quê? Porque tem que ser o pH 7, ok? O que vai acontecer nesses tubos de ensaio? Nesse daqui, água mais amido, nada. Você vai olhar dali meia hora, vai continuar tendo amido. Mas no que tem saliva, o que vai acontecer? Depois de um tempo, você vai achar glicose, né? Ou maltose, enfim, que são duas glicoses juntas. Por quê? Porque a saliva tem amilase salivar, vai digerir o amido. E é importante que esteja na temperatura de 37 graus e num pH neutro. Por exemplo, exercícios de vestibulares, eles costumam, por exemplo, fazer um outro tubo de ensaio com pH 2, por exemplo, que é um pH super ácido, e perguntar em qual tubo de ensaio vai acontecer a digestão. No caso, tem que ser no pH 7, porque a gente vai ver em algum momento que no pH 2 a amilase salivar não age, ok? Não consegue funcionar. Bom, a faringe, eu já falei para vocês na outra aula de sistema respiratório, na verdade, que é um canal comum entre sistemas digestório e respiratório, entre a faringe e a laringe, que é uma estrutura do sistema respiratório, tem a glote e a epiglote. Então, quando a gente vai engolir, ou seja, quando é o sistema digestório que está agindo, a epiglote tem que fechar para que a comida seja direcionada para o esôfago e não para a laringe, ok? Bom, e aqui a gente tem o esôfago. O esôfago é um tubo que leva o alimento para o estômago. Só isso que a gente precisa saber sobre ele. E o estômago, aí sim a gente já começa a falar com um pouquinho mais de detalhe, como a gente estava falando sobre a boca, porque processos importantes acontecem aqui. O suco gástrico, que é o suco digestivo do estômago, ele é composto por ácido clorídrico, que torna o pH ácido, ou seja, a gente já vai ver qual é o pH exato do estômago. E o ácido clorídrico, ele tem duas funções importantes. Ele amolece o bolo alimentar, como se ele corroesse o bolo alimentar, e ele esteriliza o bolo alimentar. O que significa isso? Ele acaba eliminando bactérias e, enfim, patógenos que estão ali na comida, porque sim, a gente ingere isso na hora que a gente está comendo, tá bom? Além de ácido clorídrico, o suco gástrico tem enzimas digestivas e essas enzimas, elas digerem proteínas e lipídios. Então, na boca, a gente começou a digerir amido, mas a gente não digeriu proteína e lipídio. Quando chega no estômago, aí a gente começa a digerir proteínas e lipídios. É muito importante a gente saber aqui que o estômago, ele tem um muco, vou escrever aqui, ó, um muco protetor. O que é o muco? O muco, ele é uma estrutura viscosa que protege a parede do estômago do próprio ácido, tudo bem? Por quê? Porque se é um ácido que corrói as coisas, ele poderia corroer a própria parede do estômago. Agora, o muco, ele protege o estômago, tudo bem? Eu estava dando essa aula em algum momento, eu já não lembro quem foi que me perguntou, professora, mas e quando a gente vomita, o que acontece? Quando a gente vomita, as pessoas falam, por que arde um pouco aqui, né, a região, a gente sente um ardor quando a gente vomita? É porque o ácido clorídrico, ele acaba chegando no esôfago, num movimento que não é o fisiológico, é o patológico. E o esôfago, ele não tem o muco protetor que tem o estômago, ok? Então, se a pessoa, por exemplo, está com alguma doença, enfim, alguma patologia que ela vomita muito, ela pode começar a sentir uma queimação no esôfago. Também acontece isso com quem tem refluxo, ok? Bom, e aqui, quem que tem problema nessa questão aqui no sumiço da coxinha? É a valquíria. A valquíria tem gastrite nervosa, né? E a gastrite nervosa, o que acontece? O fisiológico é você ter X ácido clorídrico para aquela quantidade de muco. Quando você tem a gastrite nervosa ou qualquer outro tipo de gastrite, você tem um aumento da produção de ácido clorídrico, mas o muco continua a mesma quantidade. Então, o muco não dá conta de proteger a parede do estômago, e aí o ácido clorídrico começa a ferir
a parede do próprio estômago. Se isso ficar muito intenso, pode fazer até uma ferida. E essa ferida se chama úlcera. Tudo bem? Úlcera. Bom, o pH do estômago, ele é ácido, pH igual a 2. E aí, qual é o pH ótimo de atuação das enzimas que agem no estômago? De novo, toda enzima que age numa estrutura vai agir melhor num pH desta estrutura, né? Então, no caso, o pH melhor de atuação das enzimas do estômago é o pH 2, ácido, ok? Aí a gente chega no intestino delgado. O intestino delgado é uma estrutura bem importante, porque lá acontecem vários processos. Primeiro, o intestino delgado, ele age melhor, as enzimas agem melhor num pH 8. E aí, a comida está chegando no intestino delgado vindo do estômago, portanto, com pH 2. O que acontece? Esse pH, ele precisa ser neutralizado. Quem faz isso é o pâncreas. O pâncreas, que é essa estrutura que está escondidinha aqui atrás do estômago, nessa aqui, desse lado e desse lado, joga um suco pancreático para neutralizar o pH. Além disso, o suco entérico, quem que é suco entérico? É o suco do intestino. Entero é intestino, tudo bem? Também possui enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas a gente já vai ver no final da aula quais são, tudo bem? Ou seja, o alimento é neutralizado ali no começo do intestino delgado, recebe enzimas digestivas do suco pancreático e do próprio suco entérico. Também no começo do intestino delgado toma um banho de bile. Eu já vou explicar o que significa esse emulsificar gordura. E além disso, depois de todos os processos digestivos químicos, ou seja, quando as macromoléculas já viraram micromoléculas, aí o intestino também é responsável por absorver o alimento, que isso é feito nas vilosidades e microvilosidades, tudo bem? Eu vou explicar cada processo desse agora de uma maneira um pouco mais detalhada. Aqui, a absorção, ok? Bom, então, antes da gente começar a explicar os processos, vamos falar do pH do intestino. O pH é básico, é um pH igual a 8. E aí, eu faria a mesma pergunta. Qual é o pH ótimo de atuação das enzimas que agem no intestino, né? 8, obviamente, o pH é 8. De novo, né? Pela terceira vez, isso é importante que vocês entendam. Evolutivamente falando, as enzimas que agem melhor em cada estrutura, as enzimas vão agir em cada estrutura no pH correspondente a essas estruturas. E aqui, no caso, o pH das enzimas do intestino delgado é pH igual a 8, é um pH básico agora, tudo bem? Bom, e aqui eu tenho um resumão dessa história de pH, então vamos dar uma olhada aqui nessa tabela. Vou marcar aqui de preto. pH do estômago, o melhor, ou seja, onde a enzima está mais agindo, é pH 2. Um pouquinho menos ou um pouquinho mais, ela age, mas não na sua potência máxima. O pH da boca é neutro. Aqui, mais ou menos, por volta de 7, é quando as enzimas da boca estão na potência máxima. Se o pH da boca tiver um pouco menos aqui, 5, ou um pouco mais, até uns 8,5, as enzimas agem, mas não agem na maior potência. Mesma coisa para o intestino delgado, só que agora a gente aplica o mesmo raciocínio para o pH 8. Um pouquinho menos que 8, ou um pouquinho mais que 8, essa enzima age, mas não na potência máxima. Por isso que naquela história do tubo de ensaio que eu contei lá do outro lado, se você pega, por exemplo, uma enzima que age melhor num pH 7... e coloca, né, a amilase salivar age melhor no pH 7 e coloca essa enzima, você coloca essa enzima no tubo de ensaio com pH 2, ó, ela não tem a menor chance de agir. Olha o gráfico. Se eu tenho essa daqui agindo melhor no pH 7, o pH mínimo que ela age é por volta de 4,5. O pH 2 ela nem funciona, então ela não vai nem cumprir a sua função digestiva, ok? Bom, e aí, falando então dos processos do intestino, a gente tem aqui as vilosidades e as microvilosidades. Qual é a função dessa estrutura? Imagina vocês que eu vou ocupar mais ou menos um espaço aqui de uns 3 centímetros fazendo uma linha reta. Eu posso ocupar o mesmo espaço de 3 centímetros agora colocando uma linha toda cheia de curvas. O que acontece? Se eu esticasse essa linha, por exemplo, sei lá, ela ia ficar desse tamanho, supondo. Eu ia aumentar a superfície de contato. Essa é a função das vilosidades e microvilosidades. No intestino delgado, essas estruturas aqui são as vilosidades, elas são macroscópicas, eu consigo enxergar isso. E se eu olhar cada estrutura dessa no microscópio, eu ainda tenho as microvilosidades aqui, tudo bem?
Para que serve isso? Para eu fazer uma área de absorção enorme no intestino delgado. Quanto maior a área de absorção, melhor é a absorção desses nutrientes, ok? E aqui era para eu fazer o desenho, para lembrar de fazer o desenho, e aqui eu tenho mais uma história do sumiço da coxinha. Quem é que tinha problema, né? Quem é que tinha uma patologia relacionada às vilosidades e microvilosidades? O Odair. O Odair tem o que a gente chama de doença celíaca. Essa doença celíaca é uma doença que a pessoa nasce com ela e não tem cura. A pessoa tem uma alergia ao glúten, que é uma proteína contida no trigo, e esse glúten, ele acaba diminuindo as vilosidades e microvilosidades. Então, se você olha a parede, né, do intestino de pessoas que não têm a doença celíaca, ela é assim, cheia de vilosidades vilosidades e microvilosidades. A de um celíaco, ela é bem menor. O que acontece? Essa região de absorção é diminuída numa pessoa que tem doença celíaca. Portanto, o celíaco, ele acaba passando mal, quando come glúten ali, tem uma diarreia, uma indisposição, e além disso absorve menos nutriente em geral. Qual é a única forma de um celíaco não ter sintomas? Não ingerir glúten, ok? Bom, e aí a gente chega depois de passar por todo o intestino delgado, e aí depois eu vou falar sobre as glândulas anexas e suas funções, e de ser absorvidos os nutrientes que a gente precisa, o resto, as outras coisas que a gente não usa, a gente vai acabar eliminando como fezes. E aí no intestino grosso é onde se forma o bolo fecal, e tem uma função muito importante que era absorver água, tudo bem? E a porção final aqui do intestino, deixa eu ver onde é que tá a figura. A porção final aqui do intestino grosso, ela se chama reto e o esfíncter final é o ânus. Então, a comida fica aqui no intestino grosso, né? E esse intestino, ele vai absorvendo água. Nessa história de absorver água, a gente vai falar um pouquinho sobre fezes ressecadas e diarreia, tudo bem? Mas antes disso, só deixa eu falar um negócio que é importante. A gente tem o apêndice. O apêndice, ele é uma estrutura que os evolucionistas, alguns, né, a maioria, na verdade, fala que é um órgão vestigial. A gente não usa esse órgão, ele era importante em algum ancestral nosso, mas no final das contas a gente não usa mais. E esse apêndice, se ele inflamar, ele dá aquela doença chamada apendicite, tudo bem? E aqui a porção final do intestino grosso, né, o esfíncter final, que é o esfíncter anal, é importante para a eliminação das fezes. O que acontece, pessoal? Se o alimento fica muito tempo no intestino grosso, ele fica absorvendo água. Se ele tira a água do bolo fecal, o bolo fecal fica ressecado, tudo bem? O mesmo pensamento, só que inverso, acontece para a diarreia. Se a comida passa muito rápido pelo intestino, muito rápido, não dá tempo de absorver muita água. Então, essa água permanece nas fezes, causando o que a gente chama de diarreia. O que acontece quando a gente fica doente, por exemplo, com alguma virose, com alguma parasitose, enfim, alguma bactéria ou protozoário, ameba, enfim, qualquer coisa que te causa diarreia? Ele aumenta o movimento peristáltico no tubo digestório em geral, né? Aumenta o trânsito intestinal, ou seja, a comida passa tão rápido por todos os tubos digestórios, incluindo o intestino grosso, que não dá tempo de absorver a água, então essa água permanece nas fezes, formando fezes líquidas, que é o que a gente chama de diarreia, tudo bem? Bom, aqui a gente vai falar das glândulas anexas. Então, eu já fui falando sobre elas, pincelando sobre elas ao longo da minha explicação, mas agora eu fiz um resumo de todas elas, tá bom? A glândula salivar, então, a saliva faz a digestão enzimática, a gente já viu, que a amilase salivar digere amido e ela umidifica os alimentos. O pâncreas, ele joga o suco pancreático lá no intestino delgado, lá no comecinho do intestino delgado, para quê? Para neutralizar o pH, fazer o pH do intestino delgado ser 8 e também joga enzimas digestivas. O fígado, ele tem a reserva de glicose, que eu já expliquei na outra aula, produz a bile e faz metabolização de toxinas. Isso eu não vou nem falar agora, tudo bem? Mas a bile, ela é produzida no fígado, mas ela é armazenada na vesícula biliar. E o que acontece? A bile, ela emulsifica a gordura. Eu vou explicar no próximo slide.
ao emulsificar a gordura, ela facilita o acesso das enzimas digestivas, tá bom? Aqui eu coloquei uma figurinha, né? Então, a gente tem aqui as glândulas salivares, a gente tem aqui o fígado. Ó, o fígado, ele tem um ducto que chega na vesícula biliar. A vesícula biliar, o tecido dela é meio branco, mas a bile, ela é verde, então por isso que tá desenhado esverdeado. E a vesícula biliar tem um ducto para jogar a bile aqui no começo do intestino delgado. O pâncreas também tem um ducto aqui para jogar o suco pancreático no começo do intestino delgado, tudo bem? E aí, pessoal, falando da bile agora, propriamente dita, por que eu quis explicar da bile? Porque muita gente vai fazer o experimento relacionado à bile, então eu achei legal falar com um pouquinho mais de detalhe. A secreção, ela é produzida pelo fígado armazenado na vesícula biliar, lançada no intestino delgado, e é importante, a bile não possui enzima. A bile não é uma enzima, não é uma substância para quebrar as moléculas de lipídio. Ela vai atuar como um detergente para facilitar a digestão de gordura, que é o tal do emulsificar. Eu até separei um slide para fazer um desenho aqui. O que acontece, pessoal? Imagine vocês que uma gota de gordura é toda condensadinha. O que faz a bile na hora que a bile, né, age aqui nessa gota de gordura? Ela faz mais ou menos assim, ela faz essa gota estufar, inchar. E aí, as enzimas digestivas conseguem penetrar mais facilmente aqui na molécula de gordura. Emulsificar é fazer mousse. Mousse não é um doce que é estufado, cheio de ar dentro? Então, é mais ou menos essa a ideia, tudo bem? Então, é muito importante a gente saber que a bile, ela não tem enzimas digestivas, mas ela facilita a digestão de gordura. E aqui, pessoal, a gente tem mais um caso do sumiço da coxinha, que é a Valéria Cristina. A Valéria Cristina, ela tirou a vesícula biliar, provavelmente ela teve pedra na vesícula, e aí ela tirou a vesícula biliar. O que acontece com uma pessoa que tirou a vesícula biliar? Voltando aqui nesse slide. A pessoa, ela perde isso daqui não existe mais, mas ela continua com o ducto ligado. Então, o fígado vai produzir vesícula biliar, mas ele vai ficar liberando constantemente no intestino. E qual que é o ideal? O ideal é quando a comida chegar, um monte de bile chegar junto. A vesícula espreme e joga de uma vez um monte de bile. Como agora não existe mais o armazenamento, quando a comida chegar, vai ter a bile que está ali, produzida na hora. Então, não é que a pessoa não vai conseguir digerir gordura de jeito nenhum. Ela só vai conseguir digerir menos a gordura. A gordura vai permanecer nas fezes, e aí a gente chama isso de diarreia oleosa. Por quê? Porque a diarreia que eu expliquei agora há pouco é cheia de água, e essa, no caso, é cheia de óleo, tudo bem? Bom, pessoal, chegamos aqui agora nessa tabela. Essa tabela que eu falei para vocês, que mesmo numa avaliação mais tradicional, presencial, eu coloco essa tabela na avaliação, para consulta mesmo, tudo bem? Essa tabela, eu não vou ficar aqui entrando em detalhes com vocês, porque vocês vão ter isso como acesso, vocês têm isso no material de vocês. Mas a leitura da tabela é a seguinte, ó. Aqui é qual é o nutriente, o nome dele. Aqui é o tipo, porque, por exemplo, de sacarídeos a gente tem 3 tipos. Aqui é a composição, vamos pegar alguns exemplos, ó. O disacarídeo lactose é formada por uma glicose e uma galactose. Proteína é formada por várias unidades de aminoácido. Aqui é o nome da enzima que age em cada um. Então, a sacarase digere a sacarose, a lactase digere a lactose e assim vai. Aqui é o suco digestivo no qual ela age. Por exemplo, no qual ela é produzida. Por exemplo, os disacarídeos, né, todos, eles são digeridos por enzimas que são produzidas todas no suco entérico, que é o suco intestinal. O amido é digerido pela amilase salivar, que é produzida na saliva. A amilase pancreática, ela é produzida no suco pancreático e assim vocês continuam lendo aqui dessa forma. Lembra que eu falei para vocês que existiam algumas alterações, algumas variações no nome das enzimas? As proteases, elas recebem um nome diferente, pepsina e tripsina, mas a gente não precisa entrar nesse detalhe agora de nomes e tal. E, por fim, aqui, o último elemento da tabela é onde ocorre a digestão. Porque, veja, a sacarase, lactase e maltase, essas daqui, ó, todas elas são produzidas no próprio suco intestinal e a digestão acontece ali. Mas, vamos pegar o exemplo da amilase salivar, ela é produzida na boca, a saliva é produzida, a saliva é produzida na amilase salivar, mas ela age na boca, tudo bem?
A amilase pancreática, ela é produzida no suco pancreático, mas ela age no intestino delgado. Então, por isso que eu coloquei aqui qual é o suco digestivo de produção e onde acontece a produção, tá bom? Aqui, pessoal, a gente tem mais um caso do sumiço da coxinha. Tinha uma pessoa que tinha dificuldade de digerir lactose, que é o Murilo. Ele tem intolerância à lactose, ou seja, ele produz pouca ou não produz a enzima lactase, portanto, ele não consegue digerir a lactose, tá? Nesse caso, uma pessoa que tem esse problema pode tomar uma enzima sintética, ou seja, um comprimido que já vem com a enzima pronta para ajudar na digestão. E então, agora, falando do panorama geral, só para a gente fechar o conteúdo, fazendo um panorama geral, a gente tem o nome do bolo alimentar, né? Do bolo alimentar até quando ele vai sair do estômago é quimo, tudo bem? Depois, quando acontece todos os processos no intestino, ele é chamado de quilo. É só uma nomenclatura, tá? Não tem nada de muito especial nisso. Então, agora eu vou fazer o panorama geral mesmo. Então, a comida chega na boca, a gente começa a mastigar a comida e joga saliva. Nesse processo, a gente umidifica o alimento e coloca lá a amilase salivar, que está presente na saliva, que começa a digerir o amido. Depois disso, a comida vai para o esôfago. O esôfago é um tubo de passagem. Pronto, a comida passou por ali e chegou no estômago. Lá no estômago, a comida toma um banho de suco gástrico. Esse pH ácido do suco gástrico, do ácido clorídrico, vai amolecer a comida, vai esterilizar a comida e também o suco gástrico tem enzimas digestivas que digerem lipídios e proteínas. Depois que a comida passa pelo estômago, ela vai para o intestino delgado. Chegou no intestino delgado, a comida toma um banho de suco pancreático, o suco pancreático neutraliza o pH, deixa o pH 8, e também joga enzimas digestivas que digerem amido e gordura, tá bom? E também toma um banho de bile. A bile ajuda a digerir a gordura, tá bom? No próprio suco entérico, a gente também tem enzimas que digerem os disacarídeos, a sacarase, a lactase e a maltase. Depois de todo esse processo acontecendo, o alimento chega na menor porção, que são os micronutrientes, e são absorvidos, mas muita coisa que entrou não vai ser absorvida. E aí, o que não for absorvido vai para a próxima estação, que é o intestino grosso. Lá no intestino grosso, o que vai acontecer? Vai se formar um bolo fecal, que é basicamente retirar a água, né? Não toda, obviamente, mas retirar parte da água desse quilo, né? Que é o nome da estrutura do bolo que chegou ali. Então, o intestino grosso vai fazer a absorção de água. E aí, o que não foi aproveitado vai ser eliminado como fezes. Antes, a porção final do intestino grosso se chama reto e a estrutura que elimina as fezes se chama ânus, tudo bem? E assim, a gente teve um panorama geral do sistema digestório. Tchau, tchau, pessoal!